Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, as duas leituras que hoje nós ouvimos, de modo especial, a primeira leitura sempre sai na liturgia comum dos doutores e que deve ser um objetivo, um princípio da nossa vida. Nós podemos, confiando na graça de Deus, chegarmos ao término da nossa vida e podemos dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. São Paulo nos fala isso com muita humildade, mas ao mesmo tempo com muita confiança em Deus nosso Senhor, homem que dedicou a sua vida, depois da sua conversão do judaísmo ao cristianismo, a servir a nosso Senhor, reconhecia as suas fraquezas, foi duramente provado e tentado por Deus em sua vida. Ele dizia, uma tentação que o perseguia durante toda a vida, como um anjo de Satanás que o esbofeteava durante toda a vida, e ele rezava e suplicava a Deus para que Deus lhe desse a graça dele não cair em tentação. Aí Deus lhe disse: basta-te a minha graça. E confiando na graça de Deus, buscando todos os meios que nosso Senhor, por meio da igreja, colocava à disposição, podia chegar no fim da sua vida e dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora só me resta esperar a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, dará não só a mim, mas também àqueles que desejam amorosamente a sua vinda. Esse deve ser o desejo do nosso coração: salvarmos as nossas almas, salvar as nossas almas. E se esse não só é o desejo, mas o objetivo da nossa vida, nós vamos dirigir toda a nossa vida, as nossas ações, porque eu quero o objetivo principal, que é salvar a minha alma. Eu quero poder chegar ao final da minha vida e também dizer o mesmo: combati o bom combate, guardei a minha fé, perseverei até o fim, confiando na graça de Deus, confiando na misericórdia de Deus. Eu gosto sempre de mencionar, sempre na liturgia, de modo especial, dos fiéis defuntos, como a própria igreja nos diz: a oração é por aqueles que nos precederam, mas a instrução é para nós, os vivos que estamos ainda aguardando a vinda de nosso Senhor, para nós formarmos a nossa consciência. Nós ainda estamos no tempo da misericórdia de Deus, tempo de nós acertarmos a nossa vida, acertarmos os nossos passos, para nós podermos assim nos preparar para esse encontro com Deus na morte, esse encontro com Deus na eternidade. Mas eu gosto sempre de lembrar, quando o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, nos escreveu sobre a esperança na encíclica Spes Salvi, e nos disse que para aquele que tem fé, o momento da morte, por mais duro que humanamente seja para todos nós, das pessoas queridas ao nosso coração, as pessoas próximas a nós, os laços naturais e normais de afinidade, mas para aquele que tem fé, vai olhar o momento da morte, ou seja, com esse momento dessa porta que abre-se para a eternidade. Aquilo que nós aprendemos que é a razão de ser de nós estarmos aqui: conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo, e depois ser feliz para sempre no céu. Mas para que aconteça esse depois, para sermos felizes para sempre no céu, nós precisamos passar pela porta, pelos umbrais da morte. Ele disse: nós devemos olhar não com medo da morte, não propriamente com medo do juízo de Deus, mas com um sentido de muita responsabilidade, conscientes de que um dia nós vamos apresentar a Deus toda a nossa vida, conscientes de que um dia nós seremos julgados por Deus. Não o medo, porque o medo desequilibra nós. O medo nos inibe, o medo atrapalha, o medo faz gerar em nós a desconfiança. Não é propriamente o medo de Deus, o medo do juízo de Deus, mas olharmos com seriedade, com muita responsabilidade e ao mesmo tempo com muita confiança em Deus nosso Senhor, pois a confiança nos motiva. A confiança nos incentiva a nós acreditarmos que com a graça de Deus, com os meios que a igreja coloca à nossa disposição, nós podemos alcançar a nossa santificação. E a confiança nos leva a vermos a salvação como algo palpável para todos nós, sem exceção. Deus quer a salvação de todos e concede a todos nós as graças suficientes, necessárias para um dia salvarmos as nossas almas. Vamos nós então guardarmos essa reflexão em nosso coração
pedimos a Deus nosso Senhor que Deus nos dê a graça, que muitos são privilegiados quando recebem a graça de poderem receber os santos sacramentos, terem tempo de se preparar para se aproximar a Deus nosso Senhor. É uma graça muito especial que nós devemos pedir, e de modo especial pedimos a intercessão de São José, entre todas as... São José colocado como patrono universal de toda a igreja, exemplo do pai de família, de esposo, mas São José como patrono da boa morte, morreu nos braços de Jesus, morreu nos braços de Nossa Senhora, ou seja, essa é a morte propriamente feliz. E vamos de modo especial nesse ano, pedimos a São José, por aqueles que são os agonizantes, ou seja, aqueles que estão agonizando, se preparando para se apresentar a Deus, que morram nos braços de Jesus e de Nossa Senhora, e que São José dê a nós essa graça, a graça de nós morrermos santamente para um dia alcançarmos o céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.